Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Marcos 11:22, que diz: Tende fé em Deus. Quero estar aqui compartilhando com você sobre os benefícios da fé de Deus. Irmãos, é interessante que a expressão usada por Jesus nessa frase, né, tendes fé em Deus, é literalmente pode ser traduzida como tende fé de Deus e não apenas fé em Deus. Então, lembrando que o texto diz: tende fé em Deus. Mas nós podemos usar, porque quando você vai para o original, a expressão é tenha a fé de Deus. E isso revela duas camadas profundas de interpretação. A primeira é a fé direcionada a Deus, que é uma confiança absoluta nele. Mas a segunda é a fé que procede de Deus, ou seja, fé como dom, capacitação divina e a operação do seu poder na vida do ser humano. Então, Jesus não está ensinando apenas uma fé humana fortalecida, mas, acima de tudo, ele está ensinando uma fé que nasce da comunhão com Deus, totalmente alinhada à sua vontade, ao seu caráter, mas também à sua autoridade. É uma fé que opera porque está conectada à sabedoria divina. Então, essa fé, ela não é emocional nem circunstancial, mas literalmente espiritual, obediente e madura. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Mas o que é a fé de Deus? Então, a fé de Deus, ela não é uma presunção humana, mas, acima de tudo, primeiro, confiança plena no que Deus é e no que Ele faz. Segundo, alinhamento com a palavra e com a vontade do Pai. E terceiro, dependência total da autoridade divina, não da força humana. Aleluia. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Entender que a fé que está em nós, a fé que opera por meio de nós, é uma fé dada, entregue, depositada e confiada pelo próprio Deus e para a glória dele. Então, essa fé tem alguns benefícios, né? A fé de Deus e seus benefícios. Primeiro, a fé de Deus remove impossibilidades. Aleluia. Irmãos, quando a fé procede de Deus, ela não negocia com as circunstâncias. Sim, entenda isso. Ela não negocia com as circunstâncias, com as adversidades, as dificuldades, as tribulações. Ela declara o que Deus já determinou. Aleluia. Montanhas espirituais, emocionais e circunstanciais se movem porque a fé não está no homem, mas em Deus para o homem. Aleluia. Então, quem vive pela fé de Deus não se limita ao que vê, mas ao que Deus prometeu e o que ele é capaz de realizar. Aleluia. É interessante que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. Segundo Romanos 4:20 e 21. 2. A fé de Deus produz obediência e descanso. Aleluia. Hebreus 11:8. A fé de Deus não gera ansiedade, gera obediência, confiança, maturidade. Quem crê de verdade aprende a esperar, caminhar e descansar, mesmo sem entender, sabe, o processo. Se Deus nos desse primeiro o processo, nós não atingiríamos o propósito. Então é por isso que Deus fala do propósito, mas não nos dá nada sobre o processo, porque senão ninguém conseguiria, por medo. Mas essa fé ligada à obediência, e a obediência pela fé, querido, nos faz confiar em Deus,
porque Deus governa tudo e todas as coisas. Nos conduz pelo caminho seguro chamado Jesus, aleluia, mesmo quando o destino ainda não é visível. Então é lindo porque a fé, além de ser depositada dentro de nós, aleluia, nós temos o Senhor Jesus nos dando graça e nos dando a autoridade para continuar. Glória a Deus. Noé, lá em Hebreus 11:7, construiu a arca sem chuva, apenas pela palavra de Deus, por meio da fé. E isso é poderoso. 3, a fé de Deus gera autoridade espiritual. Lucas 10:19. A fé que procede de Deus, querido, libera uma autoridade, não arrogância. Ela capacita o crente a viver acima do medo. Olha que bênção! Acima das circunstâncias, da incredulidade, acima da instabilidade espiritual. Aleluia. E a alcançar, glória a Deus, uma posição de autoridade e honra em Deus. Quem vive pela fé de Deus não vive reagindo, querido, às lutas, às afrontas, às perseguições, né? à tentação, não. Mas avança no reino, avança para aquilo que Deus tem preparado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. É como Davi lá em 1 Samuel 17:45. Ele diz, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Foi assim que Davi venceu, porque a fé de Deus estava em seu coração, estava sobre ele. É interessante que Martinho Lutero disse, a fé não é acreditar que Deus pode, mas é confiar que ele decidiu agir segundo a sua vontade. E A. W. Tozer disse, a verdadeira fé repousa no caráter de Deus, não na explicação das circunstâncias. Aleluia. E aplicando em nossas vidas, na vida cristã, primeiro, substituir a fé emocional pela fé fundamentada na palavra é importante. Segundo, orar não para convencer Deus, mas para alinhar-se a Ele. Aleluia. Terceiro, agir com coragem espiritual, ousadia, mesmo quando o cenário é contrário. E quarto, abandonar a incredulidade, a dúvida, o medo disfarçada de prudência. Muito cuidado. Aleluia. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz, porque andamos por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. E para fechar, a fé de Deus, irmãos, não é uma técnica, né, espiritual, humana, mas é uma postura de vida daqueles que são maduros. Ela nasce da intimidade, cresce na obediência e se manifesta em autoridade. Jesus não disse, tenham fé em suas palavras, mas ele declarou, tenham a fé de Deus, ou a fé em Deus. Quando a fé vem do Senhor, ela carrega um peso de eternidade, o poder do reino e a certeza de vitória. Então, Marcos 9:23, Jesus declarou, tudo é possível ao que crê. Creia. Porque crer significa, escreva aí, crer significa conhecer, obedecer e praticar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, abençoar sua vida, sua casa, sua família, declarar sobre você a fé de Deus, a fé sobrenatural, a fé que move as montanhas em todos os aspectos, a fé espiritual, uma fé que o próprio Deus já colocou dentro de nós, que precisa ser ativada. Eu oro para que o Espírito Santo ative essa fé em nós, ative de forma poderosa, de forma crescente, abundante e transbordante. Eu oro para que você viva, né, um novo tempo, uma nova história para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Abraço e a paz.